Olá, sejam todos bem-vindos à apresentação do nosso grupo para a disciplina de Comportamento e Bem-Estar Animal. O grupo é formado por mim, Maria, Graziene, Patrick, Thalita, Hanna e Larissa. A nossa temática é Comportamento e Bem-Estar de Pets. A ciência do comportamento e bem-estar animal é uma área do conhecimento que tem como objetivo o estudo das necessidades básicas do animal e a sua aplicabilidade, visando relacionar as necessidades físicas, fisiológicas, sociais, psicológicas e ambientais com o grau de qualidade de vida desse animal. Dessa forma, essa ciência ela vai ser aplicada com a intenção de avaliar e melhorar a vida de um grupo ou de um indivíduo, considerando as particularidades como espécie, utilização e habitat desse animal, de modo a elaborar e aplicar protocolos que visem melhorar as práticas de utilização de animais. A definição de um conceito para bem-estar animal, ela vai ser discorrida de diferentes formas por diferentes autores. Para autores como Brown e Johnson, eles vão definir como estado físico e psicológico do indivíduo. Para Mellor, o bem-estar seria a somatória de todas as experiências vivenciadas pelo animal, a partir da influência de estímulos internos ou externos. O surgimento do bem-estar animal como área do conhecimento ocorreu em 1965, com a publicação do relatório de Brumble pelo Comitê de Brumble, que foi criado pelo Parlamento Britânico. A criação desse relatório se deu após a publicação de uma série de reportagens do jornalista Ruth Harrison, onde ele alertava a sociedade para o fato de os animais de produção serem tratados como máquinas ao invés de seres vivos. Nesse relatório, apresentou uma série de definições e condições a serem aplicadas para assegurar o bem-estar dos animais do sistema intensivo de criação da Grã-Bretanha. Dentre essas condições citadas no relatório, estava que os animais deveriam ter liberdade para exercer ações como esticar os membros, deitar-se e levantar-se. Essas diretrizes básicas foram conhecidas como as 5 liberdades de Brumble. No ano de 1979, as 5 liberdades de Brumble foram reformuladas, sendo conhecidas atualmente como as 5 liberdades do bem-estar animal. Esse modelo ele possui 5 domínios, que são liberdade nutricional, liberdade ambiental, liberdade sanitária, liberdade comportamental e liberdade psicológica. Em 1993, o Comitê de Bem-Estar dos Animais de Produção na Inglaterra definiu as 5 liberdades como método de avaliação do bem-estar animal. A interação homem-animal, ela é presente desde os primórdios da vida humana. Os animais sempre foram utilizados como alimento, meio de transporte, vestimenta e companhia. A primeira espécie a ser domesticada foram os cães, e não se sabe ao certo como ou porquê, mas se sabe que o cão doméstico tem descendência direta do lobo. As peculiaridades da domesticação vão além da redução gradual de fuga da espécie ancestral selvagem, sendo observada mudanças morfológicas e comportamentais na espécie domesticada. Alguns hábitos de utilização dos animais ainda são mantidos, como a utilização como alimento, como matéria-prima para roupas e meio de transporte também. E outros hábitos surgiram, como no caso do uso de animais para fins médicos e científicos. Com o passar do tempo, a visão da sociedade acerca das condições de vida desses seres vivos foi mudando progressivamente e até nos dias atuais configura um assunto que divide diversas opiniões. A posse responsável, ela se refere a um conjunto de atitudes adotadas pelo tutor com o intuito de oferecer as melhores condições de vida para o animal adotado, que também vai estar diretamente ligada à prevenção de zoonoses e controle populacional. O objetivo de se estabelecer protocolos baseados no conceito das 5 liberdades tem sido garantir a prevenção do desconforto, diagnóstico e tratamento de doenças, assegurar que o indivíduo tenha acesso ao ambiente mais apropriado para suas condições particulares. Oi,
Meu nome é Larissa e eu vou falar um pouco sobre a liberdade ambiental, contextualizando com o enriquecimento ambiental físico, que se trata da liberdade ambiental ou livre de desconforto. O que é liberdade ambiental? A liberdade ambiental, ou também chamada livre de desconforto, trata-se do ambiente em que o animal vive, proporcionando conforto, temperaturas favoráveis e segurança ao animal. Ela deve levar em consideração sua espécie, porte físico e comportamento natural. Deve proporcionar conforto e espaço apropriado para que sejam expressos seus comportamentos naturais, como deitar, levantar, andar, correr, pular, entre outros. Quando falamos em liberdade ambiental, podemos mencionar um importante aliado, que é o enriquecimento ambiental. Do que se trata? O enriquecimento ambiental, de acordo com Shepperson, é um princípio do comportamento animal que busca aumentar a qualidade dos cuidados com animais de cativeiro, através da identificação e do fornecimento de estímulos ambientais necessários para o bem-estar psicológico, físico e fisiológicos ideais. Com isso, sabemos então que o grande objetivo do enriquecimento ambiental é proporcionar de maneira mais completa possível o bem-estar aos animais. Agora, falando em enriquecimento ambiental para cães, é importante dizer que o bem-estar depende do ambiente e espaço disponível relacionado à estrutura física do recinto. O enriquecimento ambiental para cães pode ser aplicado por meio de passeios e brincadeiras. Aliás, passeios são ótimos estimulantes mentais. É necessário também um espaço adequado com distribuição adequada entre os locais de dormir, comer e brincar, e também para permitir que o animal desempenhe seus comportamentos naturais. O ambiente do gato deve conter recursos múltiplos e separados, como água, alimento, caixa de areia, brinquedos e áreas de descanso. Lembrando que é recomendável, no mínimo, uma distância de 60 centímetros entre área de repouso, comedouro e caixa de areia, tanto em ambientes internos quanto externos, para gatos que vivem sozinhos ou em grupos. E com isso, finaliza a parte de liberdade ambiental, reforçando a importância de criar um espaço agradável e seguro. Essas são práticas que apenas trazem benefícios à saúde e bem-estar dos animais. Olá, meu nome é Graziene. Vou conversar com vocês um pouco sobre liberdade comportamental. As mensurações do comportamento, elas têm grande valor na avaliação do bem-estar. E o bem-estar do indivíduo, ele está diretamente relacionado com as suas tentativas de adaptar-se ao seu ambiente. Falando primeiramente sobre o bem-estar canino, é importante a gente lembrar que os cães são indivíduos altamente sociáveis. Segundo Wells, os cães requerem, além do contato com os humanos, a estimulação através de enriquecimento ambiental, como já foi muito bem discutido aqui durante o trabalho. Além disso, vale ressaltar a importância também do enriquecimento físico, sensorial, cognitivo, social e alimentar. O comportamento tanto dos gatos quanto dos cães se alteram conforme experiências e estágios de vida do animal. Dessa forma, estágios específicos de neurodesenvolvimento possibilitam uma melhor capacidade de aprender e responder a ambientes sociais e físicos. A raça também apresenta influência no comportamento do animal, mas é importante destacar que o comportamento ele vai resultar da genética e do ambiente em que o animal vive. Sendo assim, um labrador, por exemplo, que é uma raça bastante conhecida por sua docilidade, poderá apresentar agressividade se for submetido a uma criação aversiva, principalmente nos períodos críticos de desenvolvimento. Falando um pouco agora sobre os gatos, é importante lembrar que eles são animais socialmente mais seletivos quando a gente compara com os cães. E isso se explica pelo fato deles apresentarem de forma significativa os comportamentos naturais do seu ancestral, que é o gato selvagem africano. Os gatos, eles são animais que nascem com os padrões de comportamento para alimentação, caça, autolimpeza, marcação de território e reprodução já gravados no cérebro. Pode-se dizer, então, que são comportamentos instintivos. No entanto, o comportamento intuitivo em gatos, ele pode ser refinado através de aprendizado e da experiência. E para auxiliar no processo de bem-estar animal, existem vários dispositivos e atividades de enriquecimento ambiental que, por sua vez, devem abordar, além das necessidades biológicas, as preferências individuais. Agora iremos falar um pouco sobre o comportamento de caça e procura de alimentos dos gatos. Gatos não domesticados e selvagens utilizam uma considerável parte de suas horas de vigília pilhando e caçando alimentos.
Por isso, não surpreende que os gatos de companhia investiguem objetos novos em seus ambientes e se envolvam em brincadeiras com pequenos objetos do tamanho de presas. Sendo assim, é muito importante a utilização de brinquedos que estimulem os comportamentos da sequência de caça, como espreitar, correr, atacar e morder, o que permite que os gatos se envolvam em atividades que estimulem seus comportamentos naturais. Durante esse processo, é muito importante também que os tutores tentem manter o papel do gato como predador e o do brinquedo como uma presa, por meio do emprego de alterações súbitas de velocidade e direção ao manipular o objeto. Os gatos passam uma média de 2,8 horas repousando e 7,8 horas dormindo durante o dia. Além disso, muitos gatos gostam de posições altas e subirão em camas e locais altos como armários e prateleiras. Por isso, o ideal é que haja locais apropriados para esconderijo e empoleiramento do animal, possibilitando assim a redução do estresse. Naturalmente, os gatos são ao mesmo tempo predadores e presas, e dessa forma eles podem se sentir mais seguros nos lugares onde possam observar as atividades sem eles próprios serem notados. Um interessante comportamento dos gatos é a arranhadura. Ela é realizada para remover camadas externas de suas garras e também realiza uma importante marcação com a liberação de secreções das glândulas interdigitais. Os gatos utilizam um local arranhado de forma repetida, deixando, além de uma marca olfativa, uma marca visual. Dessa forma, é muito importante que os tutores ofereçam fácil acesso aos locais adequados e atraentes para arranhar, tornando os alvos mais inaceitáveis, como por exemplo a mobília, menos atraente. Para os gatos que têm todas as necessidades básicas satisfeitas, o comportamento exploratório ele torna-se uma prioridade. O proprietário pode aumentar a novidade empregando diferentes técnicas de alimentação, por exemplo, colocando comida em bolas de recompensa, espalhando ração por uma área ampla para o gato caçar e pondo alimento em locais distintos, oferecendo brinquedos novos ou também trocando os brinquedos a intervalos de dias. Outra opção bem simples também consiste em oferecer novos objetos com os quais o gato possa interagir, como por exemplo a utilização até de caixas de papelão. Com relação à interação social, é importante a gente observar que pode haver uma extensa variação individual, dependendo da genética, das experiências anteriores vividas pelo animal e dos encontros pregressos. Dessa forma, escovar e afagar o seu pelo são formas de enriquecimento para gatos que gostam de contato físico e atenção. Olá, eu me chamo Patrick Roger e irei discorrer com vocês um pouco sobre a liberdade psicológica. Os aspectos aqui trazidos estão relacionados principalmente aos gatos da espécie Felis catus e aos cães da espécie Canis familiares. A liberdade psicológica está garantida quando o animal está livre do estresse, livre da dor e do medo, livre de abusos psicológicos e consegue se expressar, aprender e se comunicar de maneira livre e confortável. O conceito da liberdade psicológica está amplamente ligado ao princípio das 5 liberdades, princípio este que foi profundamente discutido por Molento em 2006, num artigo publicado ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. Nesse artigo, ele fazia um apelo tanto aos médicos veterinários quanto aos zootecnistas para que mudassem seu método de aprendizado com relação à ciência animal, abandonando a visão de Descartes, que tentava explicar o comportamento animal com a ausência de sentimentos. A visão sugerida por ele que fosse adotada era uma visão darwinista, que tentava aproximar cada vez mais os sentimentos humanos e os sentimentos animais. Uma característica bem marcante da liberdade psicológica é a sua profunda conexão com as outras liberdades. É possível que um animal seja privado de sua liberdade nutricional sem estar privado de sua liberdade comportamental, por exemplo, mas é bem improvável que um animal esteja privado de uma outra liberdade sem também estar privado de sua liberdade psicológica. A privação da liberdade psicológica pode causar nos animais diversos sintomas. Entre os principais temos a estereotipia, comportamentos irregulares e uma análise mais profunda desse humor da capacidade mental dos animais. Pode sim ser fator determinante
no diagnóstico de diversas doenças. Garantir a liberdade psicológica de um animal significa garantir o seu desenvolvimento e a sua vivência dentro de suas faculdades mentais saudáveis, em um nível aceitável para a domesticação atual. Brincadeiras e estímulos conseguem definir a animais filhotes ou adultos uma maneira de aumentar a comunicação e a confiança para com seu tutor ou para com sua mãe, no caso onde o tutor ainda possui o animal que gerou o filhote. Essa comunicação mais efetiva é importante para a definição de limites por ambas as partes, seja por parte do tutor ou da mãe, que consegue demonstrar ao filhote em que ponto seu arranhão ou mordida deve cessar, assim como serve para o animal mostrar ao seu tutor em que parte do corpo ele não gosta de ser tocado ou em que situações ele prefere estar sozinho e ser respeitado. Apesar do animal mostrar isso de forma um pouco hostil, já que sua comunicação não é verbal, esse nível de comunicação ainda é aceitável, pois foi gerada uma confiança prévia garantida pela liberdade psicológica. Existem algumas situações em que a liberdade psicológica entra em conflito com a liberdade comportamental. Por exemplo, cães possuem o hábito natural de correr por distâncias muito longas, e isso faria com que eles acabassem se perdendo ou se distanciando de maneira perigosa de seus lares. Para que isso não aconteça, é necessário uma manipulação dentro da liberdade psicológica para que esse hábito comportamental possa ser substituído através do enriquecimento ambiental ou do enriquecimento de estímulos cognitivos que substituam aquela atividade instintiva do animal. Graças à sua senciência, os animais domésticos podem acabar desenvolvendo de maneira similar aos seres humanos patologias mentais relacionadas à ansiedade, depressão e fobia causada por estresse pós-traumático. Brincadeiras e estímulos cognitivos conseguem não só prevenir esse tipo de situação, como também retiram o animal da zona de sedentarismo, previnem contra doenças como a obesidade e outras situações causadas por doenças circulatórias, trazendo benefícios financeiros e emocionais aos tutores. Esse assunto, de forma geral, deveria ser repassado nos informativos de posse responsável, para que os possíveis tutores saibam exatamente onde estão pisando. Não numa tentativa de burocratizar o processo, mas de garantir que os animais que forem adotados tenham acesso à qualidade de vida e a um bem-estar. Oi, meu nome é Thalita e eu vou falar um pouco sobre a liberdade nutricional de pets. Quando falamos de liberdade nutricional, não falamos apenas sobre a ausência de fome e sede, mas também sobre a qualidade e quantidade adequada de alimento e água necessários para o crescimento e manutenção do animal. Além da espécie, a idade, o peso, a quantidade de exercício e estilo de vida que o animal tem, são outros fatores que influenciam na quantidade de água e alimento. A quantidade de água recomendada por alguns autores para cães e gatos seria de 2,5 vezes a quantidade de alimento que lhes for ofertado. Agora vou falar sobre a alimentação de filhotes lactantes e neonatos órfãos. Os filhotes lactantes necessitam receber o colostro logo após seu nascimento. O colostro possui a capacidade de transferência de IgG, uma importante imunoglobulina para o seu sistema imunológico. Vai ser a primeira imunização após o seu nascimento. Vai transferir energia e também vai possuir efeito laxativo. Em caso de neonatos órfãos, eles irão necessitar de mais atenção para serem alimentados, esquentados e estimulados à micção e defecação. Agora eu vou falar sobre a alimentação dos cães. Os cães em crescimento necessitam de uma boa nutrição para se tornarem adultos saudáveis, pelo fato de isso afetar diretamente o sistema imunológico, a capacidade de crescimento e desenvolvimento do corpo e do esqueleto. É extremamente importante o conhecimento do peso corporal do adulto para que seja calculada a quantidade recomendada de cálcio. Após isso, se deve selecionar um alimento que contenha os componentes essenciais para a fase de crescimento. Já existem no mercado inúmeras rações para crescimento realmente boas, contendo todos os componentes essenciais. Deve-se evitar a alimentação à vontade. O melhor sistema a ser escolhido é o de divisão das refeições por dia e da quantidade a ser ofertada, levando em conta o peso do animal. Isso pode ser calculado no rótulo do produto, sabendo que cada fabricante contém suas recomendações próprias, que levam em conta diversos fatores. Em caso de cães adultos jovens, se não for na gestação, amamentação ou exercendo trabalhos e exercícios pesados,
Apenas é recomendado que se ofereça a quantidade necessária para sua manutenção. A escolha de uma ração que ofereça todos os nutrientes para esses animais é essencial para evitar deficiências na nutrição. Já cães geriátricos, pelo fato de serem animais que começam a sofrer de alterações fisiológicas ou patológicas, isso os deixa mais suscetíveis a inúmeras doenças. As alterações patológicas podem ou não ser decorrentes da má nutrição enquanto o animal estava em fase de crescimento. Cães na gestação e lactação. A boa nutrição nessas etapas garante às cadelas a maior capacidade de cuidar da sua ninhada e influenciam no sucesso de desempenho reprodutivo. Nas 5 primeiras semanas de gestação, não é necessário substituir os alimentos. Apenas após a 6ª semana, se deve mudar gradualmente a alimentação. Agora eu vou falar sobre a alimentação dos gatos. Na natureza, é comum os gatos se alimentarem de camundongos, coelhos, ratos, insetos, rãs, pássaros, pequenas presas. E os gatos domésticos apresentam também este comportamento de predador. Para a inteira satisfação de suas necessidades, os gatos, se tiverem livre acesso à comida, farão de 7 a 20 pequenas refeições por dia. Os gatos bebem menos água do que os cães nas mesmas condições. Os gatos que se alimentam apenas de ração úmida não tendem mais a beber água. A falta de ingestão de água e outros fatores ocasionam o aparecimento de cristais no trato urinário inferior. Os gatos possuem receptores gustativos para aminoácidos, que são receptores mais abundantes, rejeitando os aminoácidos de sabor amargo. Também possuem receptores gustativos para alimentos ácidos e não possuem receptores gustativos para sacarose. Os gatos em crescimento. Tal período se estende desde o desmame, mais ou menos 8 semanas de vida, até a idade adulta, de 10 a 12 meses de vida. A alimentação nessa fase tem como objetivo fazer com que os gatos se tornem adultos saudáveis. Algo interessante é o fato de que as preferências dos gatos sofrem influência da mãe durante a gestação e lactação. Após o nascimento, entre 1 a 6 meses de vida, os sabores experimentados durante esse período são importantes para a sua preferência alimentar. Se faz necessária alimentação à vontade até os 5 meses de vida dos gatos. Após esses meses, já pode controlar a alimentação para evitar o peso em excesso. Pode oferecer alimentos com texturas e sabores diversos. Gatos adultos jovens. Se refere a gatos com até 6 ou 7 anos de idade, por conta do aumento no aparecimento de doenças que estão relacionadas com a idade. A alimentação nessa fase possui o objetivo de gerar longevidade e uma melhor prevenção de doenças, mantendo a saúde do animal. As recomendações nutricionais devem ser capazes de prevenir as deficiências nutricionais e a prevenção de várias doenças, como a diabetes mellitus, obesidade, câncer e doenças cardiovasculares. Gatos geriátricos. Já é considerado um gato geriatra ao atingir 7 a 8 anos, havendo aparecimento de doenças que estão diretamente ligadas à idade. Deve-se procurar manter o peso, a ingestão de alimentos e bebidas de forma adequada, analisar fatores de risco e tratar doenças já existentes no animal. Gatas na gestação e lactação. A nutrição ótima é importantíssima para as gatas nessas fases. Elas precisam estar na média de peso. Precisam ainda receber uma dieta com proteínas de alta qualidade e cheia de aminoácidos essenciais. Ainda há poucas informações acerca das necessidades da nutrição das gatas nas fases de gestação e lactação. Geralmente, elas necessitam de 25 a 50% mais calorias do que em condições de manutenção. A liberdade sanitária engloba tudo o que estiver relacionado à saúde física do animal, como dores, ferimentos e doenças. Os fatores sanitários de vermifugação, vacinação e higiene são primordiais para o bem-estar do animal por estarem relacionados diretamente com o surgimento de doenças. No caso da vermifugação, é um cuidado básico do animal e ela é indicada não somente quando o animal já está parasitado, mas também como uma forma de prevenção. Ela é realizada através da aplicação de vermífugos, que são medicamentos utilizados para combater os parasitas nos pets. Esses parasitas, eles habitam principalmente o sistema gastrointestinal dos animais e podem causar comprometimentos como na digestão, na absorção de alimentos e, consequentemente, levando a surgimento de doenças e podendo levar também até a morte. A primeira dose dos vermífugos ela é administrada em cães, por exemplo, geralmente aos 15 dias de vida do animal, e em gatos é realizado
aos 30 dias de vida. Bom, nos cães é realizado um pouquinho antes porque os parasitas eles podem ser transmitidos da mãe para o filhote por via transplacentária. Já nos gatos, a única via de transmissão seria via transmamária, por isso essa diferença nas datas. Após a primeira administração, é recomendado que as vermifugações elas sejam realizadas uma vez ao mês até o animal completar seus 6 meses de vida. Após esses 6 meses, o protocolo de vermifugação é realizado de 3 em 3 meses para animais que têm acesso ao ambiente externo, ou seja, que vão para a rua, que vão passear, que vão a parques e têm contato com outros animais, e de 4 em 4 meses para animais que não possuem acesso ao ambiente externo. Assim como a vermifugação, a vacinação de cães e gatos também é muito importante na defesa do organismo. A vacinação, ela vai conferir imunidade aos animais e as vacinas elas são polivalentes, ou seja, elas possuem vários antígenos em uma única vacina. Para o protocolo vacinal de cães, ele é iniciado entre a 6ª e 8ª semana de vida, com a vacina V8 ou V10. Essa vacina ela é administrada em 3 doses e após as 3 doses ela possui um reforço anual. Outra vacina que também é administrada em cães é a antirrábica e ela é de extrema importância porque a raiva é uma doença zoonótica. A antirrábica ela é administrada na 16ª semana de vida dos animais e também possui um reforço anual. Além dessas vacinas que são conhecidas como vacinas essenciais, existem as vacinas não essenciais, e essas precisam ser indicadas pelo veterinário, como a vacina da gripe canina e a giardíase. Para o protocolo de gatos, o protocolo ele é iniciado a partir do 45º dia de vida do animal, e as vacinas utilizadas são a V4, V3 ou V5 e também a antirrábica. Assim como nos cães, a antirrábica também será administrada a partir do 4º mês de vida do animal. Elas também são administradas em 3 doses e possuem reforços anuais. Os cuidados de higiene, tanto com o animal como com o ambiente, também estão muito relacionados com a liberdade sanitária. É muito importante que os tutores eles fiquem atentos aos cuidados de banho, de escovação de dentes, de corte de unhas, limpeza de ouvidos, limpeza de olhos, tosas no pelo do animal, porque um animal sujo em um ambiente sujo favorece a proliferação de micro-organismos, de fungos, de bactérias, de ectoparasitas que podem causar doenças nesses animais. Além disso, as instalações elas também devem ser higienizadas, deve ser evitado o acúmulo de fezes, de urina, e o local ali onde o animal costuma fazer suas necessidades deve ser desinfectado, usando detergente, usando soluções químicas, para que os ciclos de micro-organismos eles não se completem nesse ambiente. O bem-estar animal é uma área multidisciplinar e tem um amplo conceito. Para que um animal seja considerado em estado de bem-estar, ele deve estar sadio, confortável em seu ambiente, bem alimentado, em segurança, com possibilidade de expressar seu comportamento natural, sem presença de dor ou medo. Todas essas exigências estão de acordo com o princípio das 5 liberdades, de modo que configura um importante protocolo para a identificação e aplicabilidade de padrões que visam garantir que os animais tenham melhor qualidade de vida. O bem-estar de animais de companhia é uma preocupação crescente, uma vez que é comum que os pets tenham seus cuidados negligenciados por seus tutores, mesmo que de forma não intencional, por não entenderem seu comportamento natural, resultando no desenvolvimento de distúrbios comportamentais, sugerindo uma não adaptação ao ambiente e um bem-estar pobre. Os pets não convencionais sofrem com distúrbios ligados à falta de bem-estar com mais frequência, com problemas de alimentação e recinto inadequado, uma vez que são animais que não passaram pelo processo de vários séculos de domesticação e possuem cuidados básicos diferentes dos pets convencionais. Dessa forma, para garantir a segurança e bem-estar dos animais de companhia, é essencial que os tutores pratiquem a posse responsável com conscientização quanto ao comportamento natural da espécie adotada. Essa prática também vai estar associada à prevenção de zoonoses e controle de população.